Olá pessoal, meu nome é Thiago, novamente aqui gravando um vídeo para o canal de um livro bastante interessante que foi lançado ano passado no Brasil, que é O Libido Dominante, do E. Michael Jones. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e em especial compartilhe esse vídeo com quem você acha que esse conteúdo possa vir a ajudar, nos ajudando na divulgação desse conteúdo, tá? Então, questão de editoração, esse livro foi lançado pela Vida Editorial. Tem uma edição interessante porque outros livros desse tamanho, é um livro de 800 páginas, que eu já li. Os livros, geralmente, quando você passa do meio, eles têm uma tendência a estragar, a encadernação, enfim, eu já tive outros problemas com livros da editora Record. Esse foi bem interessante porque ele aguentou bem. Eu sou uma pessoa que gosta de riscar o livro e fazer algumas observações e anotações, então trata-se de uma edição interessante. As únicas observações que eu tenho é que, como se trata de uma primeira edição, ele é um livro que contém alguns erros de português, algumas concordâncias, nada que vá comprometer a, a leitura do texto, mas é uma observação aí que eu acredito que será alterado nas próximas edições. Então vamos lá. Trata-se de um livro que a estrutura principal dele, a tese central do autor é a seguinte: ele tenta mostrar como que foi descoberto isso e como que foi utilizado no ser humano, que é o que é a liberação sexual. Como que foi descoberta a liberação sexual e ela veio acontecendo, em especial a partir da Revolução Francesa, e como nós somos diretamente impactados por essa realidade, por isso que aconteceu no nosso dia a dia, tá? Então, o livro começa com o autor relatando de um e-mail que ele recebeu e ali ele estava acessando a internet e viu como que era fácil acessar pornografia, ele recebeu um e-mail de convite para uma questão para um encontro sexual, para ver mulheres nuas, e aí ele começou a tentar desvendar de onde veio essa ideia de tentar utilizar a paixão sexual para a dominação do ser humano. Uma coisa que eu não gostei nesse livro é a forma que são divididos os capítulos. Os capítulos são escritos em ordem histórica cronológica, ou seja, ele parte ali de próximo antes da Revolução Francesa até um período mais atual, que vai chegar na realidade americana. Mas o que me dificultou é que às vezes ele fala de um autor que ele termina num capítulo, 3, 4 capítulos para frente, ele vai mencionar esse autor, então você tem que voltar e tentar conectar o assunto ao invés de pegar um autor e descrever o impacto dele, as origens até a atualidade. Foi uma observação que eu particularmente não gostei da forma que o livro foi escrito, mas é um livro muito interessante, é um livro que tem uma fundamentação teórica, que tem uma base bibliográfica gigantesca, então é um livro muito bom, uma leitura corrida e tranquila de ser feita. Então, dizendo propriamente do livro, o autor é um escritor católico, conservador, então ele começa a explorar desde a época do Adam Weishaupt, não sei se a pronúncia é correta, mas eles dizem que ele é o fundador dos Illuminati. Era um advogado alemão que fundou essa sociedade secreta e começou a descobrir, e aí depois veio Marquês de Sade, e começou a descobrir e a entender como as paixões sexuais dominavam o ser humano. Então, ele cita vários escritos do Weishaupt, ele cita escritos do Marquês de Sade, uma parte biográfica do Weishaupt, do Marquês de Sade, de qual o impacto das ideias dele na época, o que era aqueles que eles escreviam. Logo depois, ele trata da Revolução Francesa, do impacto da Revolução Francesa, de como a Revolução Francesa perseguiu a igreja, né, os cristãos, nesse período, principalmente a Igreja Católica, das atitudes que eles tiveram. E aí ele passa pelo período dos escritores românticos da Alemanha, Shelley. De Shelley ele aborda também as questões biográficas dele.
né, as atitudes dele, inclusive com Mary Shelley, que é a escritora do Frankenstein, ah, da relação que eles tiveram, de um triângulo amoroso ali entre o Byron, o Shelley e a cunhada do Shelley e questões assim. Citam textualmente alguns poemas que já falavam ali da liberdade, da liberação sexual, em decorrência de toda a influência dessas ideias que já estavam tendo ali. Ele passa por Freud, traz os dados biográficos, um lado negro de Freud, de Jung, que era um discípulo dissidente de Freud, que desenvolveu um estilo de psicanálise, de terapia diversa daquela desenvolvida por Freud, como eles usavam a psicanálise e a terapia para extorquir pessoas ricas, de como Freud perseguiu Jung e primava sempre pela essa, digamos, liberar aquele conteúdo que estava reprimido. Geralmente ele sempre dava um cunho sexual para essas questões. Fala um pouco da tentativa de revolução sexual na Rússia e como isso logo foi abolido. Daí ele aborda Marcuse, Herbert Marcuse, que é o escritor de uma obra que tem um grande impacto na atualidade, que é Eros e a Civilização, na qual ele faz uma interpretação, ele concilia Marx com Freud. Em suma, ele diz que o problema do ser humano é a repressão. Tá? Se você ler basicamente a tese do Eros e a Civilização, é essa, como a repressão, como a liberação da repressão deve ser usada para provocar a revolução, quebra de paradigma. Daí, desse período, o escritor fala a respeito de Watson, desenvolvimento do behaviorismo, de como o behaviorismo era utilizado e já desenvolvido para mudar o comportamento dos seres humanos. Ele mostra como que terapias de grupo foram utilizadas para mudar esses comportamentos, porque se achava que era necessário mudar o intelecto da pessoa, os valores dele, para mudar o comportamento, e descobriram que é possível fazer o contrário, que é possível você, por exemplo, introduzir a pessoa numa terapia de grupo, gerar nela uma dissonância cognitiva e mudar o comportamento externo que vai impactar no interno. E aí eu faço remissão aqui, ele não cita no livro, mas tem um livro bastante interessante que é o Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Existe uma edição em português do Maquiavel Pedagogo. Passando por esse período histórico, ele vai cair na questão do Kinsey, tá? Já ali na década de 50, nos Estados Unidos, como Kinsey, como a obra de Kinsey, que foi baseada em dados fraudulentos. Kinsey gerou um relatório no qual ele dizia que os costumes sexuais americanos eram totalmente diferentes daquilo que era propalado, que na verdade todas as pessoas tinham um potencial abusador, tinham um potencial para causar abuso, mas aí descobriram como que os dados dele eram fraudulentos, né? E quem financiava tudo isso era a instituição Rockefeller. Mostra toda a influência do Rockefeller no campo da eugenia, do planejamento familiar, na questão da contracepção. Ele cita alguns julgamentos do contexto americano, como foi utilizado isso aí, o combate direto que os Rockefeller tinham contra a Igreja Católica, o que é bem interessante. E daí ele mostra que os Rockefeller, inclusive, sabiam da falsidade dos dados do Kinsey e mesmo assim lançaram os livros dele, e que após isso houve uma enxurrada de mudança, uma série de divórcios, aumentou o nível de divórcio nos Estados Unidos, que sempre batendo na questão de o problema é o excesso de repressão, as pessoas devem ser liberadas para fazer o que quiserem. É bem a característica daquilo que nós vemos, apesar de ser um livro do contexto americano, é algo que nós vemos que é bem cotidiano na nossa realidade aqui no Brasil. Após esse impacto do Kinsey, vem mostrando como as terapias grupais elas foram utilizadas para poder causar divergências e problemas dentro de instituições de irmãs católicas, como que essas terapias de grupo atingiram diretamente as instituições católicas nos Estados Unidos, né? Ele mostra também
como os movimentos do direito civil, da libertação dos negros, foi usado como ferramenta simplesmente para fomentar a liberação da sexualidade, né? Ele faz um rápido histórico, inclusive cita o Wilhelm von Reich, que também terminou preso, que também tinha essa mesma ideia do Marcuse da liberação sexual. O Reich tem alguns livros escritos sobre revolução sexual, sobre o poder do orgasmo. Traz um histórico rápido da indústria pornográfica dos Estados Unidos, de como foi criada, né, e como as mulheres eram abusadas, enfim, mas que a finalidade sempre era gerar uma cultura na qual fosse mostrado e fosse fomentado a liberação da parte baixa da alma do ser humano, como eles descobriram que é possível dominar o ser humano pelas suas paixões mais baixas. Ele mostra o impacto da eugenia, do planejamento familiar, de aborto, diretamente na questão militar, né, que com menos população você terá pessoas menos disponíveis, a longo prazo você vai acabar diminuindo o poderio do armamento de um exército de um país como o dos Estados Unidos, e mostra essa guerra direta de como os Rockefeller tentaram alterar a política do Vaticano no que se refere à contracepção, à questão do aborto. Então tem bastante dado biográfico referente a isso. Ele traz também o histórico de algumas feministas, como a Kollontai, Sanders, e o impacto das ideias, de quais as influências, e de como a vida delas foi como a de Nietzsche, né? Terminaram. Ele conta a história de uma pin-up, Betty, agora eu não me lembro o sobrenome, mas como ela terminou louca, alucinada, viciada na questão da sexualidade. Ele traz também uma questão que ele está praticamente no final do livro, bem interessante, que é o papel da Judith Herzmann. Ela foi uma pesquisadora americana que ela conseguiu mostrar como os dados do Kinsey, estavam alterados. E ela mostrou cientificamente como há uma ligação entre a pornografia, a sodomia, como que essa pornografia influencia diretamente no comportamento violento das pessoas. Ele faz uma ligação entre como a pornografia potencializa a criminalidade no que se refere a crimes sexuais. Ele traz alguns casos, relatos de casos americanos nos quais o criminoso, psicólogos mostraram como o criminoso era influenciado diretamente em razão do vício dele na pornografia, que é algo bem interessante, como eles combateram a Judith Herzmann e a pesquisa dela, como eles tentaram impedir que ligasse Playboy, Penthouse, indústria pornográfica na fomentação dessa violência. É bem interessante. E mostra essa revolução, essa descoberta, desde o Weishaupt, Sade, até chegar Marcuse, Kinsey, Reich, Freud, Jung, e como tudo isso veio descambar, veio desaguar nessa realidade. Mais para o final mais para o final do livro, ele traz bem o contexto americano, mas nós podemos aplicá-lo e perceber toda essa fomentação dessa cultura no Brasil. Então é um livro que mostra todo esse potencial que foi descoberto em explorar as paixões humanas para se dominar, de como nós somos dominados, principalmente nessa era de informação, com esse acesso a informações, e como isso é utilizado, em especial a sexualidade, a pornografia, para dominar o ser humano. Então a tese do livro é essa dominação sexual, e mostra o combate direto da Igreja Católica
a esse tipo, a essa percepção e o combate dela à pornografia que incentiva a castidade e como os conservadores, em especial os católicos, são bombardeados é, com toda essa realidade na tentativa simplesmente de dominar o ser humano através de suas paixões sexuais. É como eu disse, um livro muito extenso, mas vale cada centavo, vale cada linha que você lê, porque ele é rico em informações. Espero ter ajudado, um abraço, até o próximo vídeo.